Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara. Vou estar apresentando para vocês um trabalho sobre automação residencial. Vamos começar com uma Smart Home. O trabalho é da matéria de instalações elétricas do 5º período de engenharia elétrica. Bora lá. Primeiramente, é interessante nós sabermos o que é uma casa inteligente. Ela realiza ações por conta própria, ela é automatizada. Então, o dono tem que configurar previamente suas ações e que vão ser executadas pela casa. Geralmente utiliza-se assistentes virtuais como a Alexa e o Google Assistente. Um exemplo disso é que você pode criar uma rotina quando você chega em casa, como fazer as luzes se acenderem automaticamente, fazer tocar uma playlist relaxante, ao mesmo tempo que você faz a cafeteira preparar um expresso, um café. Ou quando não tiver ninguém em casa, você pode receber um aviso das suas câmeras de segurança se tiver alguma movimentação suspeita ao redor. Então é interessante a gente visar que toda casa inteligente é uma casa conectada, mas nem toda casa conectada é uma casa inteligente. Então, uma casa conectada, uma Smart Home, ela é controlada remotamente. Então, você pode ligar e desligar as luzes dela pela internet, controlar a temperatura, a cor. Um exemplo disso são os alto-falantes da Amazon, que também podem usar a Alexa como assistente. E você também pode conectar ela à sua Smart TV, lâmpadas, computador. E isso você vai fazer o que você vai controlar remotamente esses dispositivos pela voz ou pelo toque do celular, utilizando aplicativos que fazem essa configuração. Agora é interessante também a gente entender o que é a internet das coisas. São elementos do mundo físico que são conectados à internet. O que isso quer dizer? São sensores, pode ser sensores, atuadores, que são conectados e mandam informações para determinados aparelhos, programas, aplicativos ou assistentes. Os sensores podem usar vários tipos de conexões, como da área local, como o RFID, o NFC, o Wi-Fi, o Bluetooth e o protocolo Zigbee. E ele também pode apresentar conectividade de longa distância, que usa os protocolos GSM, o GPRS, o 3G e o LTE. Como funciona a internet das coisas? Um exemplo dessa utilização é quando as portas da casa se abrem, quando o carro está chegando perto da residência. Também pode utilizar isso como uma geladeira que envia mensagem de texto ao morador com uma lista de itens que precisam ser comprados. Então, simplificando, ela é basicamente elementos do mundo físico que são conectados à internet. O protocolo Zigbee, ele foi feito em 2002 com uma associação de empresas, universidades e agências governamentais. Por conta disso, é comum sua aplicação em monitoramento e controle industrial de automação residencial e de sistemas de energia. Ele possui um serviço de encriptação extra e chaves de aplicação de rede implementam a criptografia AES. Ele tem associação e autenticação, que são válidos para itens que querem se juntar à rede. Ele possui um protocolo de roteamento. Ele também possui serviço de aplicação, certo? Ele possui 2 modos de operação, que é o modo Beaconing, não sei falar direito, que trata de um modo em que os roteadores enviam frames sinalizadoras que confirmam a presença deles na rede. E também possui esse outro modo, um non-beaconing, que ele não utiliza frames. Ele faz o quê? Ele faz os dispositivos permanecer ativos a todo tempo na rede, certo? Os 3 princípios dele são o baixo custo, o baixo consumo de energia e uma taxa reduzida de frequência de dados, que está em torno de 200 KB por segundo.
Como eu falei, ele possui um serviço de criptografia, associação e autenticação, protocolo de roteamento e serviço de aplicação. Na sua rede existem 3 componentes: o coordenador, que é o dispositivo mestre que governa a rede, os roteadores, que roteiam a informação enviada pelos dispositivos finais, e o dispositivo final, que são os sensores, os que tomam a informação do meio ambiente. Aqui está a caixa de transferência, a corrente de transmissão, a corrente de stand-by, a memória dele, o acesso da rede, o tempo de transição de escravos, dormindo para ativo, o tempo de acesso ao canal, o alcance, o número de dispositivos que podem ser conectados a ele, então pode ver que é um número muito grande de dispositivos. Ele pode usar na eletrônica de consumo, de PCs periféricos, controle residencial e comercial, como segurança, ventilação, controle de iluminação, controle de acesso, irrigação, de jardim, aquecimento, controle de indústria, monitoramento de pacientes, segurança de ventilação, de acesso, controle de iluminação e aquecimento. Então, ele pega uma gama muito grande de utilidades. Os programas e os softwares que fazem a implementação da automação residencial. É um programa que ele é para fazer projetos, CAD Proj. Nesse programa ele faz o lançamento de pontos elétricos, sensores, passadores, acionadores, faz o lançamento automático da fiação, gera as interligações com os modos elétricos, monta a lista de material. Então ele gerencia a integração das informações. Então ele gera toda uma lista dos itens que são necessários para fazer a automatização da casa, automação da casa. Também tem o Command Fusion, esse já é um aplicativo. Ele é considerado um dos apps mais completos do mundo para automatização. Ele envia comandos para acender uma lâmpada, ele manda respostas dizendo o status se ela está ligada, desligada. E ele é bem fácil, ele se comunica por TCP/IP e por UDP. Temos também o Instition, ele é para Windows Phone, ele faz controle de lâmpadas, termostatos, tomadas, câmeras de segurança e entre várias outras coisas. Ele consegue visualizar a casa ao vivo por meio de câmeras semelhantes à GoPro. É aquelas câmeras por Wi-Fi, Bluetooth. Também temos o Mobile Pro Control. Ele permite a gente transformar tablets ou smartphone em um painel sensível ao toque, que ele comanda o áudio, o som, o vídeo, luzes, cortinas, ar-condicionados, os dispositivos que podem ser integrados a ele. Então ele é como se fosse um controle remoto, só que na tela do seu smartphone. Então ele é semelhante aos outros. Também temos o Smart Home, que foi desenvolvido pela Samsung. Ele também tem a mesma premissa dos outros. Fazer o controle de eletrodoméstico, casas, essas coisas. Só que ele necessita uma versão de celulares, de aparelhos, com o Android 4.0, uma versão superior. Agora, o controle por voz. Um ponto mais importante do processo é que o aparelho seja compatível com o assistente virtual e tenha o controle remoto, que precisa ser ativado por infravermelho. Então, no caso de utilizar apenas programas e assistentes por controle de voz, você precisa que seu equipamento seja ativado por infravermelho e que seja compatível com o programa. Mas também existem módulos que podem ser ligados, em qual a assistente é adaptada no módulo e faz o controle dos equipamentos através do módulo. Um dos módulos, por exemplo, é o caso do BlueLux, no qual a Alexa, o Google Next, eles conseguem se intercalar, eles conseguem entrar no programa, no módulo de automação, que é o BlueLux, e a partir dele, com o usuário, através de sua voz, consegue controlar os equipamentos da casa. A Alexa em si, ela é um assistente virtual, então você consegue fazer perguntas, conversar com ela. E no caso, se ela for interligada com, por exemplo, o módulo central BlueLux, você pode falar para ela ligar, desligar luzes, fazer coisas, marcar
coisas para fazer, por exemplo, ela pode agendar para ligar a luz tal hora, fazer isso tal hora, ligar o ar-condicionado, ligar os ventiladores, certo? Já temos o Google Next, que é um comando de voz, assim como a Alexa, e ele precisa de eletrônicos compatíveis com o Google. Como o Google tem várias lâmpadas, termostatos, Smart TVs, que esses aparelhos aceitam o comando do Google Next. No Brasil não temos o Google Next, temos o Google Next Mini disponível. Também temos o Mágico Cube, que é o Orvibo. Ele é um cubo mágico que interliga todos os controles remotos. É como se fosse aqueles equipamentos que eu falei anteriormente, aqueles aplicativos de celular que a partir de um clique você consegue fazer qualquer coisa, certo? Só que é um aplicativo para smartphone, ele tem em português, ele é compatível com vários sistemas operacionais como Android e iOS da Apple, é compatível com mais de 8.000 marcas de equipamentos de infravermelho, então ele tem um infravermelho de 360, certo? Então ele pega, o seu raio é bastante grande para fazer esse controle. Do mercado, ele tem um banco de dados cadastrados com mais de 8.000 eletrodomésticos do mercado brasileiro. E quando você não tem, você tem uma função de copiar qualquer controle remoto que não esteja na base. Então ele consegue colocar mais infravermelhos que não estão cadastrados. Então ele consegue controlar qualquer equipamento infravermelho, certo? Para automatizar a ação, temos alguns equipamentos disponíveis no mercado, só que principalmente precisam ter um Wi-Fi de qualidade, porque são muitos equipamentos ligados numa só rede. Então o aparelho tem que ser muito bom. Então não servem esses equipamentos que são utilizados normalmente para nossa Wi-Fi residencial, porque a taxa de transferência dele é menor. Temos fechaduras digital, a Yale, ela é do Zigbee, então ela segue o protocolo Zigbee, certo? Ela é uma central, então ela precisa da central de automação compatíveis com seus produtos Zigbee. Ela pode ser interligada com a Amazon Echo, tem o Hub Zigbee embutível, que é compatível com o módulo próprio da Zigbee. A Amazon e a Alexa é por comando de voz. Se alguém falar, abra a porta, e a fechadura tiver essa fechadura digital da Yale, a própria Amazon ou a própria Alexa, no caso, vai estar falando para a pessoa digitar o PIN. Ela também tem um modo de digital, porque atualmente não se usa muito senhas, que é falho. Temos uma câmera IP de 1080p com Wi-Fi. Existem também versões que ela se movimenta sozinha, só que é melhor deixar ela num ponto específico, porque geralmente quando ela se movimenta é bem difícil ela ficar parada no ponto que precisa. Então essa câmera ela monitora o local, grava o que acontece e você pode ouvir e falar o que está acontecendo naquele ambiente. Temos lâmpadas LED também, Wi-Fi. Essas lâmpadas precisam estar energizadas, então é aconselhável você não ligar essas lâmpadas em soquetes que tem um interruptor, porque se você desligar o interruptor e cortar o fornecimento de energia para ela não vai ligar. Então o módulo Wi-Fi dela não vai ficar disponível para o Google Assistente e para o aplicativo que você estiver utilizando fazer o controle. E também temos videoporteiros Wi-Fi, que são ligados na internet, que você pode pegar e conversar com quem está na porta de qualquer lugar do mundo. Existem também vídeos porteiros no qual ele faz a abertura da porta, é bastante comum nos Estados Unidos, videoporteiros que tem a digital, ou que você programa para tal pessoa entrar tal hora com a digital dela
Isso aí, por exemplo, você tem uma ajudante doméstica e ela chega tal hora na sua casa, você cadastra o digital dela ou disponibiliza uma senha e ela com aquela senha, ela tem o horário dela de entrar e ela consegue estar entrando com aquela senha e saindo com aquela senha. Então é interessante ver que esse mercado está crescendo bastante nos últimos anos e está chegando ao Brasil. Ainda tem poucos equipamentos disponíveis pela gama que existe nos Estados Unidos, nos outros países. Mas essa é uma pequena parcela de equipamentos que possibilitam a automação residencial. Existem uma gama enorme de geladeiras, televisores, videoporteiros, câmeras. Então, cada um tem que se adaptar melhor ao seu projeto. Então, antes de fazer uma automação residencial, você tem que pensar quais são suas necessidades e por que você está fazendo aquilo, para que você quer. Que assim, cada equipamento, cada assistente virtual, cada módulo vai ser o melhor para se utilizar nessa situação. Então, cada projeto é um projeto, porque cada necessidade é uma necessidade. Então, muito obrigada por assistir até agora. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo. Até mais.